E aí pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que está me preocupando muito, né? Desde a minha época de formação, formei em 2008, até hoje, eu noto que tem aumentado muito o número de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas às vezes até sem o diagnóstico de transtorno do pânico, por exemplo, e que chega falando que tem transtorno do pânico. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença que está cada vez mais prevalente, que está cada vez mais tomando conta do Brasil. Vamos falar um pouco de ansiedade então, tá bom? Então vem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então eu noto cada vez mais que no consultório eu estou pegando pacientes ansiosos. É raro hoje um paciente entrar no meu consultório e sem que eu pergunte, ele não fala: doutor, estou muito ansioso, estou triste, não estou conseguindo dormir direito, estou brigando com a minha esposa, com o meu esposo, não estou aturando os meus filhos. Então é a reclamação que eu mais vejo no consultório. Ó, tô gravando assim solto, que eu tô segurando na mão aqui, estilo a moda antiga, do jeito que eu gravava antigamente. Eu tô aqui no Parque Indaiatuba e resolvi gravar para vocês. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é diferente de depressão. Ansiedade é aquele estado constante de alerta, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Às vezes você nem sabe por que tá ansioso, mas você fica ansioso, né? Aquela ansiedade normal, natural, antes de apresentar algum trabalho, antes de alguma reunião, isso é normal. Mas quando a ansiedade é extrema, constante, começa a atrapalhar a tua qualidade de vida, aí ela passa a ser preocupante, né? E por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais preocupadas, né? Esses últimos 2 anos, é claro que teve essa questão da pandemia, que acabou levando muitos entes queridos embora, que atrapalhou o emprego, né, de muita gente. Os empresários tiveram que fechar as suas empresas, os funcionários acabaram perdendo os empregos, as pessoas ficaram reclusas em casa, sem poder sair durante algum tempo, né? E tudo isso, somado agora a essa recuperação lenta que a gente está tendo da economia, né, faz com que aumente cada vez mais o número de pessoas ansiosas, né? E por que eu estou falando isso? Porque a ansiedade é uma coisa que chega no meu consultório constantemente. Eu estou atendendo até mais casos de ansiedade do que casos cardiológicos propriamente ditos. Por quê? Porque pessoas ansiosas, elas têm sintomas que são sintomas que parecem demais a sintomas do coração. Então aquela pessoa que é ansiosa, acha que está tendo problema no coração, ela chega muitas vezes com dor no peito, ela chega com falta de ar, ela chega com batedeira, ela chega com sensação de tontura ou de desmaio, tem aquela sensação, né, de que alguma coisa ruim, de que ela vai morrer a qualquer momento. Então ela muitas vezes acha que realmente está tendo algum problema do coração. Nós, como cardiologistas, é claro, deixamos o diagnóstico de ansiedade sempre como um diagnóstico de exclusão. Então se a pessoa chega lá, é extremamente ansiosa, mas chega com dor no peito, eu vou descartar com certeza que a dor não está relacionada ao coração. Mesma coisa, ela chega lá com batedeira ou com falta de ar. A gente vai fazer os exames complementares para provar, né, para ela mesma de que ela não está tendo nenhum problema psicológico. E uma coisa, pessoal, assim como o coração, as doenças do coração, elas têm tratamento. Não tem nenhuma doença do coração que não tenha tratamento. Sempre tem coisa que a gente pode fazer para ajudar o paciente. Com relação ao problema de ansiedade, é a mesma coisa. Então você tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um terapeuta, tem que procurar um psiquiatra para tratar também a cabeça. Eu sempre falo, tão importante quanto cuidar do nosso órgão mais nobre, que é o coração, é a gente cuidar da cabeça. Porque quando a gente não cuida da cabeça, o nosso corpo inteiro acaba ficando doente, né? Nosso coração acaba ficando doente. Porque a gente sabe que as pessoas mais ansiosas também morrem mais de infarto, morrem mais de derrame,
tem mais problemas de pressão alta, né? Então essa ansiedade, ela tem que ser tratada com um especialista. Mas uma coisa eu falo, qual é a melhor maneira de você tratar a tua ansiedade de forma natural? Você sabe? É fazendo exercício físico, pessoal. Eu mesmo sinto na pele, naquelas épocas em que eu faço menos exercício físico, são as épocas que eu fico mais ansioso, que eu fico mais preocupado, que eu fico mais irritado. Na época que eu estou fazendo atividade física intensa, aquela atividade física para cansar mesmo no final do treino, são aquelas épocas em que eu me sinto bem, me sinto muito mais calmo, me sinto muito mais tranquilo. Então não é só comprovação científica, eu posso falar por experiência própria. O exercício físico para mim, ele é fundamental para que eu me mantenha mais tranquilo, mais calmo, para que eu brigue menos no trabalho, para que eu brigue menos com os meus familiares. Então é fundamental. E é claro que aquele exercício de 30 minutos, aquela caminhada leve, ela já ajuda na questão do transtorno de ansiedade. Mas a partir do momento que você sabe que o teu coração ele é sadio, se você passa a fazer um exercício físico mais intenso, com uma carga mais pesada, um esforço mais intenso, essa sensação de ansiedade, essa sensação de estresse, ela passa, né? Você consegue melhorar essa situação. Então eu quero que vocês, a partir de agora, né, após a revisão ali, revise o motor ali com o teu médico, com o teu cardiologista. E após isso, para você que está tendo problema de ansiedade, eu quero que você passe a fazer exercício físico. Depois você vai me falar, deixa aqui nos comentários. Depois de 30 dias se exercitando, você ficou mais calmo, você ficou mais tranquilo, ou não mudou nada, ou você ficou até mais ansioso. Você vai fazer isso durante 30 dias e depois vai falar aqui para mim se você melhorou. Então, mais uma vez lembrando, quanto mais cansado, aquela atividade física que você tem que fazer mais esforço, aquela atividade física funcional, ou você que é mais jovem, fazer uma corrida, isso vai ajudar você a se liberar desse mal que está tomando conta não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que é o transtorno de ansiedade, que é essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, esse estado de vigília, esse estado de que o coração ele pode parar a qualquer momento. Você vai se livrar disso fazendo exercício físico moderado a extenuante. Mas para saber se você pode fazer isso, você tem que passar antes com um bom cardiologista. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né? Eu sei que vocês estão cansados de que eu fale desse assunto que é a ansiedade, mas como é uma doença que está cada vez mais prevalente, está me preocupando cada vez mais no consultório, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. Eu até falo, nós cardiologistas agora temos que ter a formação também de psiquiatra, porque mais até do que doenças do coração, a gente está tendo que lidar com todos esses transtornos psicológicos. Para quem não sabe, eu estou fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil, então você que tiver interesse em se consultar direto comigo, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp para você poder agendar. E dizer que agora eu estou aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Em São Paulo, eu estava em Tuiutaba, Minas Gerais, mas agora eu estou em Indaiatuba, São Paulo. A nossa clínica está quase ficando pronta e logo a Clínica Iana vai começar os atendimentos de vento em popa, fazendo atendimento tanto de cardiologia, né, em que eu faço consulta clínica, implante de marca-passo, faço teste ergométrico, Holter de 24 horas, mapa de 24 horas. Minha esposa também vai atender, ela é ginecologista e obstetra, então ela faz partos, cirurgias ginecológicas, faz ultrassom ginecológico e obstétrico. E vamos ter também a doutora Lara, que é uma dermatologista. Ela faz transplante capilar, cuida tanto a parte de estética quanto a parte patológica das doenças dermatológicas. Então vai ser uma clínica bem completa, aqui em Indaiatuba. Então você que é de Sorocaba, Campinas, Salto, Itu, Jundiaí, São Paulo. Esses dias eu fui lá para casa do meu cunhado em São Paulo, eu cheguei em 1h10 na casa dele, saindo aqui de casa. Então para você de São Paulo tá facinho de vir em consulta presencial aqui comigo também em Indaiatuba. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.